Teologia do Morar. Se você mora, você já é um assinante desse canal. Passado, presente e futuro das habitações, como nunca descrito antes. Os impérios e os imóveis têm tudo a ver com a nossa história. Império mais famoso da história, o Império Romano, império extremamente poderoso que impôs com a sua espada e com a sua lança a 6 milhões de súditos no entorno do mar Mediterrâneo, 48 territórios, a sua cultura, a sua ordem e também o seu poder. Nós temos uma história muito recente com alguns impérios. O Império Romano é muito marcante na nossa história, deixou muitos legados. Também foi um império muito duro, muito cruel em suas conquistas, mas de um domínio de um território muito vasto. Mas muitas vezes ele impressiona nos filmes. Você que é da geração X, provavelmente deve ter adorado assistir ao filme Gladiador, que conta a história, de uma forma romantizada e adaptada de uma cena muito interessante ali do imperador Cômodos com um gladiador em uma batalha. A gente sabe que parte da história é real, uma outra parte foi romantizada, o próprio diretor destaca isso no filme, mas nós precisamos entender que o Império Romano, em todo o seu apogeu, tinha 6 milhões de súditos. Parece muito, mas naquela época, no século I, a população estimada do planeta inteiro era de 230 milhões de pessoas. Somente hoje no Brasil nós temos 203 milhões de habitantes. Para vocês terem uma ideia, nós estamos falando de um mundo inteiro, planeta Terra, com seus 510 milhões de quilômetros quadrados, dos quais 360 milhões, tira da conta, é água, oceanos, lagos, rios, não serve para moradia. Os 150 milhões de quilômetros quadrados que sobram, a gente tem que fazer alguns descontos. Temos que tirar a Sibéria, e é inabitável. Temos que tirar o deserto do Saara, que também é muito quente e inabitável. Temos que tirar o Alasca, tem algumas poucas pessoas, mas também tem dificuldade de adaptação para a nossa espécie. A Antártica, o Círculo Polar Ártico, também a Amazônia, que deve permanecer sem ninguém, preservada. Quando nós tiramos todas essas áreas da conta, sobra muito pouco para os 8 bilhões de humanos que temos hoje no planeta Terra, completados no dia 15 de novembro de 2022. Então o Império Romano, no seu apogeu, com 6 milhões de súditos, tinha apenas 3% da população humana. Pronto, falei. Na verdade, Roma nunca chegou à China, nunca chegou ao Japão e nunca chegou à Índia. A população inteira do mundo tinha em torno de 230 milhões de habitantes. Então, o seu apogeu, exercido sobre 6 milhões de súditos em 48 territórios, estava restrito aos territórios em torno do mar Mediterrâneo. Nossa história com os impérios continua. Naquela época já faltavam residências em muitos lugares. O mundo, mesmo com 230 milhões de habitantes, já tinha falta de habitação. O registro bíblico deixa muito claro que no momento do nascimento do menino Jesus, não havia habitação disponível, a cidade estava lotada. Estava vendo um programa de recenseamento e a cidade de Belém se encontrava ocupada por muita gente. Ele teve que nascer num estábulo, segundo a Bíblia, em uma linguagem bastante romantizada, porque a gente sabe que na realidade aquele nascimento aconteceu num curral de animais. Num mundo com 230 milhões de habitantes, apenas 230 milhões já faltavam habitações. E nós damos um salto agora para 1901. O Império Romano deixou seu legado, esteve restrito a 3% da população humana, jamais chegou ao Japão, jamais chegou à Índia, onde haviam milhares de habitantes na época. Mas nós tivemos um novo império extremamente dominante, o maior império da história, escrita e contada, o Império Britânico, que com seus 320 milhões de súditos, ele tinha 19% da população humana na Terra. Em 1901, o planeta já havia alcançado 1 bilhão e 600 milhões de habitantes, um número muito importante para a entrada do século XX. Em 1901, o Império Romano, com as suas espadas e lanças, 6 milhões de súditos. O Império Britânico, com as suas baionetas e canhões navais, com 320 milhões de súditos, tinha 19% da população humana sobre o seu domínio. O Império Romano com 3%, o Império Britânico com 19%. A partir daquele ano,
nós nos vimos em uma sequência de algumas liberdades e alguns movimentos de desligamento do Império Britânico e o aumento da população no século XX, vertiginoso. Somente entre 1901 e o ano 2000, nós ganhamos 4 bilhões e 400 milhões de habitantes na Terra. Um salto em 1901 de 1 bilhão e 600 milhões de habitantes para o ano 2000, com 6 bilhões de habitantes. E nos livramos de todos os impérios. Tivemos ainda uma tentativa frustrada e muito cruel e triste da nossa história durante o período da Segunda Grande Guerra, com a derrota do nazismo e a derrota da Alemanha nazista naquele episódio tão triste da nossa história. Nos tornamos ainda preocupados com alguma tentativa de império. Nós tivemos ainda um sofrimento com os movimentos de Guerra Fria, até que em 9 de novembro de 1989 nós tivemos a queda do Muro de Berlim e o início de uma nova trajetória, entrando os anos 90, chegando quase que aos 6 bilhões de habitantes, nos vimos livres de um mundo movido e controlado pelos impérios e adentramos ao século XXI em um mundo prometido e anunciado como o século da paz, o século da tranquilidade e o século da felicidade. Começamos o século XXI com 6 bilhões de habitantes na Terra, livres dos impérios. E chegamos a 15 de novembro de 2022 com 8 bilhões de pessoas e devemos continuar ampliando até 2050 chegarmos aos 9 bilhões de habitantes. Se você não enxergou as habitações aí nesses números, você precisa rever o vídeo e rever toda a programação do canal para entender que cada pessoa precisa de um lugar para ficar. Por dia, são 356 mil novos nascimentos no mundo. Todos eles precisam do seu quarto e da sua casa, preparado pelos seus pais. Mas, no século XXI, surgiu um novo território e um novo império. Esse território é o território digital, o território onde você está agora. E eu também aqui conversando com você. O Império das Terras Digitais não te entrega uma espada como o Império Romano. Ele não te entrega uma baioneta como o Império Britânico. Mas, mesmo não te entregando nada, ele te faz comprar o seu smartphone com o suor do seu próprio trabalho. Ele te faz trafegar todos os dias pelas terras do Império Digital, postando conteúdos, seja profissionalmente ou socialmente, seja para entreter, seja para educar, seja para informar as pessoas que você mais ama o que você anda fazendo. O Império das Terras Digitais tem 5 bilhões de pessoas conectadas à internet, freneticamente todos os dias. Esse montante é equivalente a 62% da população mundial. O que o Império Digital tem a ver com os imóveis? As pessoas estão ficando mais em casa por causa da hiperatividade nas terras digitais. Elas estão circulando menos dentro das suas casas e apartamentos por causa da hiperatividade nas terras do Império Digital, que detém 62% da população. Estão nos games, nas redes sociais, nos streamings, nos podcasts, em muitas atividades. 57% da nossa vida é exercida dentro do lugar onde a gente mora. Casa ou apartamento, cidade ou campo, praia, não importa. 57%. Se fizer home office, pode chegar a 60%. É um percentual muito alto da nossa existência, que segundo o IBGE está estimada a nossa longevidade no Brasil em 77 anos, nossa nova longevidade. Nós ganhamos 27 anos a mais em longevidade desde 1950 até 2022. E esse tempo especial de 77 anos estimados em média está sendo gasto e utilizado trafegando nas terras do Império Digital. O que o Império da Internet, das terras digitais tem a ver com os imóveis? Nós precisamos nos dedicar às pessoas que nós mais amamos dentro dos lugares onde nós moramos. O lugar mais seguro do planeta Terra também se tornou uma janela para o mundo digital. Utilizado em excesso, atrapalha as relações com as pessoas mais queridas que nós mais amamos dentro da nossa casa, que estimados pelo IBGE está em 2,78 pessoas por domicílio. Apenas 3 pessoas em números arredondados. Precisamos nos dedicar às pessoas que nós mais amamos no território físico.
e dar atenção às profissões, aos amigos e aos parceiros no território das terras digitais. Quando eu faço minhas palestras para as crianças da geração alfa, de 7 a 11 anos de idade, eu pergunto para elas: quem tem alguém em casa que fica o final de semana inteiro no celular, ou nos games, ou no computador, levanta a mão. Todas elas levantam a mão. 30% dizem: tio Marcos, eu mesmo fico na internet. 70% delas falam: meu pai ou minha mãe fica bastante tempo no final de semana nas redes sociais e nos smartphones. Esse é um reflexo importante do século XXI. No livro Mentes Saudáveis e Lares Felizes, uma coautoria que eu desenvolvi com o Dr. Augusto Cury, psiquiatra mais lido no mundo, nós fazemos uma grande recomendação para que as pessoas deem atenção às pessoas que mais amam, porque nós não podemos emplacar o modelo do século XXI. A família moderna, um grupo de estranhos, todos eles conectados às terras digitais, cada um no seu mundo, em sua tela, de acordo com a Data Store. Nós temos 3 pessoas dentro de casa, censo IBGE, 6 telas conectadas à internet, pesquisa Data Store. São o dobro de telas com relação às pessoas que habitam em um domicílio no Brasil. Esse número faz com que nós praticamente trombemos com as telas conectadas à internet e caiamos nos territórios do mundo digital. Muito bem, coloca aqui nos comentários agora o quanto o império das terras digitais tem influenciado a sua convivência com as pessoas que você mais ama na sua casa. Faz uma reflexão, coloca aqui nos comentários e isso vai ser fruto de dicas e sugestões para os próximos vídeos. Afinal de contas, nós precisamos dar atenção às pessoas que a gente mais ama. Encaminha para os seus amigos, encaminha para os seus parentes e faz os seus comentários. Grande abraço!